irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Aos seus próprios pais terrenos, segundo a carne, como alguns costumam dizer. Pois bem, o terceiro texto que trata e que nós usamos como base para o estudo desta noite é Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7. Esse é o maior texto utilizado no estudo desta noite, né? E Paulo começa aqui tratando da razão da submissão. O cristão, verso 1, o cristão tem uma razão especial para submissão apropriada às autoridades governamentais. O reconhecimento de que Deus mesmo é a fonte de governo na sociedade. Nenhuma autoridade existe sem ser constituída por Deus, seja ela boa ou ruim. Sempre foi constituído por Deus com uma determinada finalidade. Provérbios 8, Daniel capítulo 2, também nos falam dessa questão. E aí Paulo continua, irmãos, escrevendo a esse respeito, nesse mesmo texto, e ele traz a questão da rebelião. Rebelar-se contra a autoridade civil significa rebelião contra a ordenança de Deus. Rebelar-se contra as autoridades é, por assim dizer, rebelar-se contra o próprio Deus. Êxodo capítulo 22, verso 28. Continua Paulo.
falando dos ministros de Deus. A autoridade, mesmo a autoridade do Estado, é para o bem dos governados, a defesa dos inocentes e a restrição do mau procedimento. E Paulo utiliza o termo dizendo que este governo é para o nosso bem. Estas funções são as funções normais, ordenadas por Deus e da qual estão imbuídos os governantes, aqueles que lideram o governo civil. E, finalmente, ele encerra o texto falando do compromisso que nós temos com o governo. Nós temos sérios compromissos com o governo, irmãos. E ele fala disso nos versos 6 e 7, principalmente no verso 7. Como o governo tem deveres ordenados por Deus, este exige sustento financeiro. O cristão deve pagar impostos e tributos como motivo de entendimento distintivos, como fator de obediência e devoção a Deus. Neste sentido, podemos citar Mateus capítulo 17, versos 24 a 27, também o capítulo 22, versos de 15 até o verso de número 21. E eu esqueci de colocar aqui, irmãos. Mas estão aí, né? Os textos e os aspectos que eu citei, inclusive o compromisso com o governo e com o seu sustento, que ainda existe até os dias atuais, né? Tudo que nós compramos, tudo que nós pagamos está ali colocado, incluído no preço final, o imposto devido para o sustento do governo civil, da máquina governamental. Pois bem, nós custeamos isto, né? Bem, agora vamos considerar os aspectos doutrinários a respeito dessa questão. Concordamos, irmãos, com a afirmação feita por Merval Rosa no seu livro Problemas da Família Moderna, de que, seja qual for o tipo de estrutura social, a família fundamentada no conceito cristão de vida é a única capaz de resistir à ação destruidora dos agentes de desintegração presentes em nosso século como em séculos passados. Esse texto, irmãos, é um texto escrito por Merval Rosa, que autorizou qualquer pessoa que quisesse fazer uso da mensagem que ele traz neste livro. E é por essa questão que eu fiz questão de colocar aí, citado com permissão, porque no próprio livro, na obra que ele escreveu, ele diz que fica autorizado a citação das ideias transcritas neste livro por qualquer pessoa. Então, eu e você estamos autorizados a fazer isso. Um dos aspectos importantes, sem dúvida, no relacionamento familiar é o que se refere às obrigações dos filhos para com os pais. Na resposta à pergunta de número 64 do breve catecismo, temos estas palavras, já foi lido. O quinto mandamento proíbe negligenciarmos a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Estou repetindo o que
já citei para os irmãos e projetei aí na tela. Vale a pena, pois, acentuar a responsabilidade que cada um precisa sentir em face ao mandamento que é, no dizer do próprio apóstolo Paulo, o primeiro mandamento com promessa. Muito bem. Então, este mandamento de honrar pai e mãe, conforme nos traz o apóstolo Paulo, é o primeiro mandamento com promessa. Bem, procuremos salientar alguns aspectos práticos do estudo de hoje, destacando aqui alguns pontos que acho que é importante. Primeiro, respeito, ou letra A. Primeiro, letra A, respeito. Os filhos que procuram honrar seus pais são aqueles que sabem respeitá-los. Seja qual for a idade e a posição que ocupem na vida social, cultural e econômica, nada pode justificar a falta de respeito aos pais. Foi muito nobre o exemplo do rei Salomão, quando a sua mãe chega diante do trono para falar-lhes, diz o texto bíblico, que o rei se levantou do seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Essa história que acabei de citar para você, irmão, está relatado no primeiro livro de Reis, no capítulo 2 e no verso de número 19. A glória do trono não impediu o rei de se mostrar respeitoso com Betseba, sua mãe. Ele respeitou a sua mãe e a acomodou. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, faz a seguinte recomendação: pagai a todos o que lhes é devido. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, e verso de número 7. Aos seus pais, portanto, os filhos devem prestar o devido respeito aos seus pais. Temos o exemplo disso já na história de Noé, quando um dos seus filhos escarnece do pai e o outro vem respeitosamente e cobre o seu pai, que estava embriagado naquela ocasião. Pois bem, primeiro princípio, ou letra A, respeito. Segundo princípio, a obediência. Respeito e obediência. Essas duas coisas, elas estão sempre interligadas. Obediência. Não é possível existir um bom relacionamento entre pais e filhos quando estes não sabem obedecer. A ordem dentro do lar deve ter, por princípio, sem dúvida alguma, a obediência. Mesmo que, às vezes, os pais sejam um tanto exigentes ou rigorosos demais, importa obedecer naquilo que não venha a implicar numa quebra dos princípios cristãos ou a contrariar a vontade de Deus expressa em sua palavra. Na epístola aos Colossenses, lemos: filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Colossenses, capítulo 3, e o verso de número 20. O exemplo máximo de obediência foi nos dado pelo próprio Jesus Cristo, quando menino, ao ser encontrado no templo por seus pais que o procuravam, diz Lucas,
no capítulo 2 e no verso 51, parte A, que é parte do texto lido nesta noite, diz o texto: desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus, sendo Deus, foi submisso a seus pais, a José e Maria. Ainda que tendo consciência de seu grande propósito, não deixou de submeter-se à autoridade de seus pais terrenos e em relação à sua obra redentora. Filipenses capítulo 2:8 e antes Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora, Filipenses 2:8, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, temos aí já dois princípios: o respeito, a obediência, e o terceiro, amor. É difícil, se não impossível, imaginar a ausência de amor num lar cristão, pois somente quando ele é real, como fruto do Espírito, é que existe disposição para servir, espírito de sacrifício, prontidão para perdoar, paciência e desejo de viver em harmonia. Bons filhos, por amor aos pais, saberão evitar tudo aquilo que possa causar tristeza e vergonha à sua família. Não são respondões, aceitam os conselhos, evitam as más companhias e os maus exemplos. Quando Paulo disse, em Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Somos levados a pensar não só na necessidade de haver sempre um procedimento correto, mas também no bem que deve ser feito, principalmente em relação aos pais. Estes sentem-se certamente felizes e recompensados quando os filhos demonstram carinho, afeição que, sem dúvida, ornam o caráter daqueles que compreendem a sua importância. E temos ainda, irmãos, gratidão. Letra D, o quarto. Gratidão. É lamentável que muitos filhos não saibam ser agradecidos. Quantos há que se esquecem de tudo aquilo que os pais fizeram por eles? Não apenas no sentido material, mas também com respeito à sua formação moral e espiritual e no preparo para a vida, através, quem sabe, de muitas preocupações, de trabalho infindo e de lágrimas. Há muitos textos bíblicos que nos falam sobre o dever de sermos agradecidos. E, novamente, eu trago aqui o apóstolo Paulo em dois textos. Primeiro aos Tessalonicenses 5:18 e Colossenses 3:15, em que ele diz, no primeiro texto, em tudo dai graças. E no outro ele diz, sede agradecidos. É claro, irmãos, que nós só temos esses dois textos que falam a esse respeito. Nós temos muitos outros textos que certamente os irmãos vão aprofundar esse estudo e vão encontrar. Irmãos, é doloroso
constatar que há filhos que se esquecem de dar a devida atenção aos pais, principalmente quando estes estão velhos e doentes. Em Provérbios 23, 22, lemos o seguinte: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Amados, é muito triste você ver a quantidade de pessoas hoje que são colocadas em abrigos porque os filhos não podem dedicar nenhum tempo a seus pais ou não o querem fazer e os colocam em abrigos, às vezes à força, não é? Pelas circunstâncias, ao invés de levarem, por exemplo, para sua casa, de cuidar dele como ele cuidou do filho, né? Mas você nem imagina o quanto isso acontece. Muito bem. É necessário, e também há muitos outros que são crentes e outros que não são crentes também, que sabem respeitar e considerar os seus pais. Citei aqui o exemplo de Salomão, né? Bem, quem já leu Confítero, de Paulo Setúbal, deve lembrar-se daquele lindo trecho do livro em que o escritor fala de sua velha mãe. Ao ser recebido na Academia Brasileira de Letras, para expressar sua gratidão, termina o seu discurso de posse assim, abre aspas: deixai, pois, senhores acadêmicos, que o meu coração voe para casa modesta de bairro sem luxo, entre no oratório, ajoelhe-se diante da velha branquinha, beije-lhe as mãos e na brilhante noite engalanada deste triunfo, diga-lhe por entre lágrimas: minha mãe, Deus lhe pague. Esse, irmãos, é um belo exemplo de reconhecimento do que os seus pais fizeram por ele, que sirva de exemplo também para nós. E, finalmente, o viver dignamente. A maneira de conduzir-se no lar, na igreja e em outros lugares é muito importante ou de muita importância. Os pais são honrados quando os filhos têm um comportamento exemplar, praticam o que é justo, quando os filhos são honestos, falando sempre a verdade, evitando toda forma de males, a fim de que, usando as palavras de Paulo, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses, capítulo 2, e verso de número 15. Assim é que, através do bom procedimento dos filhos, os pais são também honrados. Amados, queremos considerar ainda as razões da exigência, né? Que está no breve catecismo e que foi lido para os irmãos, e eu vou repetir aqui, nós vamos ler novamente, né? Razões da exigência. Na resposta dada à pergunta de número 66 do breve catecismo, que já lemos no início desse estudo, e vamos ler agora também, a resposta é a seguinte: a razão anexa ao quinto mandamento
é uma promessa de longa vida e prosperidade, quando sirva para a glória de Deus e bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Ampliando um pouco as ideias contidas na resposta acima, referida agora, podemos dizer que a observância do quinto mandamento, em primeiro lugar, agrada ao Senhor, agrada a Deus. O texto de Colossenses, no capítulo 3, verso 20, já citado, onde Paulo fala do dever de os filhos obedecerem aos pais, ele termina dizendo: pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer aos pais agrada ao Senhor. A palavra grato no grego quer dizer agradável, aceitável, aquilo que dá satisfação. Deus fica satisfeito quando vê os filhos honrando os seus pais. De acordo com o que se lê em Tito, no capítulo 2 e no verso 9, vejamos o que diz o texto. Os escravos são exortados a agradarem os seus senhores. Ali é empregada a mesma palavra grega utilizada no texto de Colossenses, que já mencionei para os irmãos. Está claro que a obediência dos filhos aos pais não é no sentido de fazer aquilo que contraria os princípios da moralidade cristã. Paulo escrevia para famílias onde os filhos deviam ser educados no exercício das virtudes do cristianismo. E essa é também uma responsabilidade imposta aos pais. Segundo, obediência aos pais é algo que Deus considera justo. Por tudo aquilo que os pais fazem pelos filhos, é de justiça que eles sejam obedecidos, conforme o ensino das Escrituras. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. É o que diz a palavra. A experiência mostra que, de modo geral, os filhos que obedecem aprendem a se conduzir de maneira correta. Isto não apenas se constitui num dever de consciência, mas tem também em vista a boa ordem e a harmonia dentro da família. São os pais que, com a maturidade que se espera tenham alcançado, estão em condições de orientar e dizer o que melhor convém nesta ou naquela circunstância. Muito bem. E há uma promessa, como já vimos. Há uma promessa. O texto de Efésios declara: para que te vá bem. Alguém escreveu que as leis de Deus estão gravadas na natureza das coisas. Se as obedecemos, tudo corre a nosso favor. Mas se as desrespeitamos, temos tudo contra nós. Sendo assim, podemos dizer que quando Deus determinou que os filhos devem honrar seus pais, não determinou por algum capricho qualquer, mas atendendo ao bem-estar do homem e visando a sua própria glória. Charles Hodgson, comentando a parte da promessa que está no mandamento, lembra que ela é como muitas outras promessas. Abre aspas. Olha o que ele diz. Uma revelação do propósito geral de Deus, no curso de sua providência,
O fato de haver obedientes que não chegam a ser bem-sucedidos e que também não chegam a alcançar uma vida longa não invalida a promessa, como também a observação de que homens diligentes, que são pobres, não invalida a afirmação de que a mão do diligente o enriquece. A diligência, como regra geral, assegura prosperidade e filhos obedientes, em regra geral, são bem-sucedidos. E, queridos, eu quero concluir o estudo de hoje com um texto que está aqui, entre aspas, porque não é meu, mas também não sei quem é o autor, não é? Mas eu li esse texto e achei muito interessante e quero concluir o estudo de hoje com esse texto. E ele diz assim: seja abençoado em tudo e viva muito sobre a terra, honrando pai e mãe em todo o tempo. Primeiro, nos primeiros anos de vida, obedecendo-os. Segundo, nos anos intermediários, respeitando-os. Na maturidade, cuidando e ajudando-os. Não importa em qual fase de sua vida você se encontra. O importante é que pode honrar seus pais em todo o tempo. Muito bem, irmãos. Então, com isso, nós finalizamos o estudo de hoje e eu deixo aí apenas algumas perguntas para que possa ajudar os irmãos no debate, né? Então, rogamos a Deus que esteja abençoando os irmãos, né? Vi que Vanessa está aí também hoje, né? Lá de Patos. Roga a Deus que esteja abençoando Vanessa, Melina também está aí, né? E a palavra está com o irmão Beguinha para dar continuidade ao culto de hoje. Amém. Queria saber se algum irmão quer fazer alguma pergunta, quer acrescentar mais alguma coisa. Estudo muito bom, muito claro. Chama muito bem a atenção para nós termos a prática da obediência. Desde a autoridade do lar, que são os pais, as demais autoridades, e sabendo que não estamos fazendo por acaso, mas estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus, porque o pastor deixou bem claro para nós, mostrando vários textos, e se a gente pegar o Catecismo Maior, ainda vai ver quantos outros textos tem a ser acrescentado, e quem é curioso e pega a Bíblia de estudo, ainda vai encontrar outros naquelas notas de rodapé que vai dizendo, veja mais esse, veja mais esse. Muito bom. Mais alguém quer acrescentar ou quer fazer alguma pergunta? Então, como disse a irmã Zélia, o estudo foi bem claro, né? O mandamento também é bem claro, né? Honrar pai e mãe, né? Para que te vá bem, prolongue os teus dias. Que Deus abençoe, que cada um de nós sejamos, guardamos e obedecemos, né? Em nome de Jesus. Amém. Então, nós sabemos, né, que devemos honrar o pai e mãe, né? Para quem não tem mais pai ou quem não tem mais mãe, sabe quanto faz falta, né? Então devemos, como disse o pastor aí, amá-los, honrá-los enquanto temos, né? E mesmo depois que eles se vão, né, a gente fica os ensinamentos, né? Quando o pastor falava aí no começo do culto, eu lembrei muito do meu pai, dizia assim, quando a gente estava fazendo muito barulho, que ele estava já perdendo a paciência, ele dizia assim, né? Tem nada não, um dia vocês vão crescer,
vão ter os filhos de vocês, aí vocês vão ver o que é que eu estou passando, né? Realmente, como o pastor disse, só sabe, né, como é ser pai, quem é pai, né, quem é mãe, né? Então ele, quando tava muito já, não tava mais aguentando, né, os 6, né, de uma vez, fazendo zoada lá, né? E desobedeceu, fazer alguma outra coisa, né? Dizia, né? Tem nada, não deu, vocês vão crescer, vão ter os filhos de vocês, vocês vão ver o que é que eu estou dizendo, né? Vocês vão compreender o que eu estou dizendo, né? E eu me lembrei logo dele. Mas graças a Deus, porque nós temos a orientação, né? Está na Bíblia, que foi deixada para nós como regra de fé e prática. Está aí nos nossos catecismos, né? Na confissão de fé, né? Sempre os pastores, né? Estão lembrando aí dos mandamentos e dos outros mais que estão em toda a Bíblia, né? Que Deus possa nos abençoar. Vamos. Tem algum aviso, pastor? Sim, final de semana tem culto no sábado, né? Da Isso. UPH. Aniversário da UPH, né? Da UPH começa no sábado, né? Convocamos os irmãos para eles estarem presentes, né? Muito importante, vamos ter visitantes, né? Isso, Então é pastor. importante a presença dos irmãos, né? Dos irmãos, né? Para ser Amanhã pelo tem um menos um culto pouquinho. dirigido pela SAF. Amém. A presença dos irmãos deve ser pelo menos um pouquinho superior aos visitantes, né? É, Para a gente não ficar. exatamente. Agora, Não fica. sábado, até já disse ao pastor, a gente está indo lá para Boa Vista, eu não sei a hora do retorno. Provavelmente que a gente não vá no sábado, só vá no domingo, porque a gente está indo para Boa Vista, o avanço lá. Amém. Mas quem não tiver compromisso já, né? Temos um compromisso aí com a nossa igreja, né? A gente sabe que a irmã Zélia vai fazer um serviço também ao Senhor, né? Mas quem. Vai eu e Fátima. Amém. Então, quem não tem compromisso, né, prévio, né, deve agendar agora um compromisso, né, com os irmãos, com a igreja, né, só com a UPH, né, com a igreja, né, com o nosso Deus, e estaremos lá para cultuá-lo, honrá-lo e agradecer por mais um ano da UPH da nossa igreja. Que estejamos todos lá, que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos fazer uma oração final. Deixa eu ver aqui quem ainda está na reunião. Vamos pedir para o pastor Evanilson fazer a oração final. Por gentileza, pastor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por essa noite, privilégio que temos de aprender a tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor possa nos ajudar, de maneira que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e também em nossa família. Queremos te orar, ó Deus, e rogar também já pelo avanço. As irmãs da SAF estarão realizando ali na cidade de Boa Vista, que o Senhor possa livrá-las de todo mal, na ida, na volta, e que o teu evangelho também seja pregado naquele lugar. Queremos te orar pelo culto da UPH, no dia de sábado, que a tua palavra também seja ministrada e que o teu nome seja glorificado através dessa sociedade interna. Nos dá uma noite abençoada por tua presença, um sono de paz, e que amanhã possamos estar novamente de pé para o louvor da tua glória. Nós te oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. E quem puder, entra no culto de oração dirigido pela SAF, mas é da igreja, amanhã. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz para todos. Amém. Muito bom lhe ver, Vanessa. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe a todos.
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.